talvez os jovens já cantaram, nosso amigo Lucas, que comprou um convite do amigo. Eu também é um pastor Rinaldo, eu conheci por causa da pessoa sua, e a pessoa sua também por confiar. Não me conhece, mas é conhecemos familiares, alguns são bons pastores para ajudar, principalmente na Copa, né? Não é a revolução, para deixar qualquer vontade de revolução. Amém? Quem conclui, diga amém. Do 1 ao 7. E Acabe fez saber a Isabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataram todos os profetas na espada. Então Isabel mandou um mensageiro a Elias, e disse: assim faça Deus e outros não. Se disser amanhã estas horas, não puser a tua vida como a deu deles, o divino ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a descer, e é de Judá, e deixou ali o seu rosto. E ele se foi ao deserto, caminho um dia, e veio e se assentou debaixo do vinho, e pediu esse ânimo a morte e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do vinho, e eis então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estavam pão cozidos sobre as brasas, e uma botija de água, que comeu, que bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te, coma, porque muito tranquilo será o seu caminho. Por favor, senta. Logo após a morte de Davi e a morte do rei Salomão, o povo de Israel passou por situações difíceis, porque os filhos da descendência de Davi haviam dividido o reino. Não era mais um povo só, era o reino do sul e o reino do norte. Todos nós sabemos que pela palavra o reino dividido não subsiste, e com isso foi trazendo grandes consequências ao povo. O povo escolhido e separado por Deus. Na época difícil, tenebrosa, caótica. Logo após veio vários reis que vinham cantando, abranger, continuar o legado de Davi. Mas foi só piorando o rei. E apareceu no cenário um rei chamado Acabe, um dos piores reis, a qual já passou na liderança do povo escolhido por Deus. Veja bem, não estou falando do Zé Ninguém, não estou falando de um homem qualquer, estou falando de Acabe, o homem que possuía suas leis de sangue real, e é a descendência de Davi, aquele que vai receber Jesus. Não era qualquer, era uma pessoa que nasceu no berço evangélico, veio só dominical, vinha no domingo à igreja, lá, era preparado para ser o pastor presidente da igreja. Mas só que ele fez coisas horríveis ao nome do Senhor. Já veio os seus antecedentes. Com isso, ele fez cometer um grande erro, por causa de um acordo político com as guerras. Ele deixou o povo nas mãos porque ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Ela era pagã. Ele casou com ela simplesmente por acordo político, por medo de ganhar. Não é acontece hoje. Muitos líderes mostram apenas um medo de ganhar, de travar, de responder o reino de Deus, fazem acordo político. E por isso, as nossas igrejas hoje em dia passam por situações difíceis, nervosas. Sempre foi assim, nada mudou. Então, por causa do mandamento quebrado, passou uma pagã, Júlio Desigual. Júlio Desigual, condenado por Deus, ele era de Moisés. Por que ele faz isso? Não é apenas um casamento. Faz assim as nossas amizades, com quem nós movemos, com quem nós contamos as nossas atividades. Sempre foi assim. Nós, como Júlio Desigual, nós nos deixamos corromper. A Jezabel, ela trouxe ao povo de Israel
novo Deus, entre aspas, porque Deus só é o Senhor. Esse Deus chamado Baal, Acabe fez até um altar para esse Deus pagão. E por isso o povo foi largando Deus, se distanciando de Jeová. Foi assim, adorando mais Baal. Cada vez mais o povo vai caindo. O nome de Jeová vai ser esquecido. Mas graças a Deus, como Deus nunca deixa o povo na mão, Ele sempre levantou alguém no meio do povo para fazer a diferença. Eu creio que o Antônio Jovem vai fazer a diferença nesse momento difícil do nosso Brasil. Ele levantou um homem chamado Elias. Elias, ele teve uma coragem, uma audácia grande de fazer o que ninguém estava fazendo. Hoje é muito de jovens. Jovens estão cheios de vigor. Tem audácia e coragem. Às vezes nós pensamos, é verdade, nunca pensamos. Mas nós temos coragem. E eu creio que Deus não fosse perdoa. Eu creio que Ele trouxe aqui, Ele vai chamar muitos indivíduos aqui hoje. Para voltar na cara do rei e dizer, está errado. Nada disso está certo. E foi então que Ele fez isso, teve a coragem de fazer o que ninguém fez, se levantou, foi ao deserto, lá fez Deus, passou pela nuvem do deserto, e com isso, ele foi sendo esquecido, ele estava no deserto. E com o tempo, ele começou a criar também para chuva, para dizer, o homem foi sendo levantado, purificado para Deus. Porque o profeta, quando fala, ou está na presença de Deus, Deus honra. Então, quando Deus mandar você falar, você fazer, entende? Ele vai te honrar e vai te honrar. Então ele foi conhecido. Chegou o dia do desafio. Ele propôs aquele grande desafio lá no Monte Carmelo. Lá ele fez tudo o que devia fazer. Deus mandou o coração dele. Fez tudo sozinho. Ele lidera, muitas vezes, a guerra fica grande nas costas. Ele vai ficar sozinho. Mas alguns ajudaram ele. Logo após tudo isso, Deus foi conforto. Então, naquele momento, Elias era um homem, era um profeta, era o homem do momento. Se fosse chamar a pegar, era Elias. Se fosse para falar, quem você acha que é o líder hoje? É Elias. O seu ministério estava consolidado depois daquele momento do Carmelo, Deus honrou. Muitas vezes nós também é assim, nós passamos no deserto, fazendo o que ninguém tem coragem de fazer, aí Deus não honra, e a gente começa a crescer no ministério, nós começamos a ter certeza, a convicção da chamada. É assim, com todos nós. Só que eu creio, logo após esse momento, veio o sentimento para Elias, o sentimento de frustração. Por causa que aquele sinal que Deus fez no Carmelo era para trazer o povo a Deus, parar de adorar o Deus Baal. E ele queria que todo mundo parasse de adorar Baal, e sim a Deus. Estou falando de um mundo de luz, de todo mundo. Então, depois daquele sinal, o povo todo voltou a Deus, não todos, alguns. Adorar a Deus depois do sinal é fácil, porque nós profetas de Baal fazemos isso. O difícil sou eu e você adorar a Deus sem sinal, sem responsabilidade. Isso é difícil. Então, como ele queria que todo o povo voltasse a Deus, ele uma pessoa como os seguidores dela, essa mulher chamada Jezabel. Então, por isso, veio a Elias o sentimento, o fardo, o peso de frustração. Por quê? Era todo povo voltado. E ele estava pensando, poxa Deus, o Senhor levou o deserto 3 anos e meio, sozinho, sem ninguém, me preparou. Hoje eu fiz
desafio, eu ouvi na cara dele, ninguém tem o que fazer. O Senhor respondeu com fogo, e mesmo assim, o povo morreu, principalmente a Lídia, e através do livro o povo vai. Muitas vezes é assim nessas vidas. Nós caminhamos na obra, perseveramos, vemos os sinais de Deus, vemos a maravilha que Ele faz em nossas vidas, vemos tudo e achamos que estamos com tudo, mas sempre falta algo. E com isso nós sentimos frustrações em nossas vidas, em nossas chamadas, em tudo. Então, essa mulher queria matar uma coisa feliz, aproveitar que ele demonstrou esse medo, quando falou que queria matar. Se ela quisesse matar, de fato ela estava na hora. Por que não matou? Porque Deus, Ele sempre guarda suas profetas, suas honras. Eu vim hoje dizer, não tenha medo. Deus está te guardando. Ele tem um plano na tua vida. Não precisa ter medo, não precisa ter esse sentimento de frustração. Ele está contigo. Então Jezabel, ela queria intimidar eles. Não queria matar de fato. Se quisesse, queria fazer isso. Aí Deus guardou ele. E essa é uma das armas do inimigo. Nos intimidar, ganhar no grito. Veja, quando os exércitos iam guerrear, quando chegavam ao campo de batalha, o exército que vinha de fora e via que o inimigo não queria guerrear, estava com medo, ele não travava a batalha, porque sabia que uma vez o inimigo com medo, ele ia parar de produzir, parar de comer, eles iam entrar em desespero. E entrar em desespero, eles iam logo se matar. Essa é a maior arma do inimigo, nos intimidar. A Bíblia nos fala que o inimigo ruge como leão, mas só ruge, porque morrer, eu sempre mando um anjo de trabalho. Então Jezabel com esse plano terrível, queria tirar ele de cena, porque tirando ele de cena, ela ia falar: esse homem é o líder, é esse o líder que Deus levantou para tirar o povo dessa corrupção. E o inimigo é assim, ele está vendo que através da tua vida você está levando muita alma para o céu, você está fazendo sinais maravilhosos. Não é momento de você parar, é para continuar. Não se desespere, você tem um propósito da vida. Não dê ouvido ao inimigo, essa é a arma que ele tem. Tirando ele de cena, ela ia pensar: vou dominar, vai voltar a reinar Baal, e ele vai morrer, porque ele vai fugir e ele vai se matar sozinho. Porque uma vez matando um homem, a pessoa morre. Ela não ia matar eles logo de cara, ele ia matar o nome de eles. Ele ia fazer eles sumir. Está entendendo? O inimigo quer te matar de fato, ele quer matar o seu nome. Então Elias, falando de Elias, o profeta, como nós olhamos falando de profeta, ele é o líder, é o profeta de fogo, é o profeta que julga Moisés e Enoque não conheceu a morte. Não estou falando de homem qualquer não, estou falando de Elias, o homem que fundou de fato os dois povos profetas. Então imagine nós, imagine eu e você. Apesar do inimigo falar, muitas pessoas falam: não deu ouvido. Infelizmente, nós damos ouvido. Nós ouvimos o que o inimigo fala a nosso respeito. Nós damos bola pela intimidação que o inimigo nos faz. Não foi diferente com Elias? Imagine comigo, imagine com você.
Talvez você esteja passando por esse momento. O inimigo falou de você, te intimidou. Infelizmente, ele nos ouviu. E vem em nós esse sentimento de frustração, de culpa. É difícil. É muito difícil. Então, Paulo poderia sentir esse sentimento de frustração, ouvido. Ele foi fugindo. Estou falando de ele, estou falando de qualquer. Deus nos chamou, não é para ficar parado, não é para vir ouvir apenas a mensagem. Ele chamou por uma causa grande. Ele te chamou para se povoar o inferno, para resgatar almas, para fazer a obra. E muitas das vezes nós fugimos por causa da intimidação do inimigo lá fora. Às vezes é dentro da nossa própria casa. E muitas das vezes, como aqui, as pessoas que têm poder sobre nós, os nossos líderes, as pessoas de poder político. Mas eu vim aqui hoje, em nome de Jesus, para te dizer que você não vai fugir. Deus está te levando a um caminho grande. Ele tem um propósito grande na tua vida. Elias fugiu. Deus não mandou ele fugir. Foi por sua própria vontade. Interessante. Está vendo como às vezes estão entrando com ouvido ao inimigo, nós vamos sair da direção de Deus. Nós saímos da direção do caminho de Deus para nossas vidas. Porque ele fugiu, ele foi para um lugar chamado Berseba. Berseba era justamente Berseba era um lugar onde a rainha daquele lugar era casada com o rei, e essa rainha era a filha de Acabe. Está entendendo? Às vezes ela é ouvido por um inimigo e queremos fugir da situação, nós vamos apenas por território inimigo. Sempre foi assim. Você está pensando que fugindo da situação, fugindo de tudo, você está indo para o caminho de Deus? Deus não está tão forte. Ou nós fugimos, o inimigo é para perto do território dele. Uma vez você entrar no território do inimigo, é facinho para ele te bater, para ele te matar, para ele te destruir. Essa é a arma dele. O inimigo tem poder sobre nossas vidas. Ele tem influência, mas poder não tem. Ele apenas intimida. E uma vez intimidando, a gente foge e fugindo, saindo da presença de Deus, é caminho da presença do inimigo, de território inimigo. Mas Jesus está aqui hoje dizendo que você não vai entrar no laço do passarinho. Ele está te levando no laço do passarinheiro hoje, como aqui foi cantado. 10.000 vão cair pela direita, 1.000 à tua esquerda, mas tu não será atingido. Somente tu não será atingido. E você vai vendo que eles recebem o propósito de Deus. Vai fugindo e deixa ali o seu moço, deixa ali o seu profeta. Está entendendo? Essa é síndrome. Pode ficar aí. Eu sei o que eu estou fazendo. Fiz muitos sinais, maravilhas. Deus me preparou no deserto. Achar que sabe tudo. Só porque Deus usou Elias, ele estava não. Deus me levantou para isso, sei qual é o caminho certo. Fica aí. Eu sei tudo. Essa é a síndrome de ficar fora dos planos de Deus. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei para onde eu estou indo, mãe. Eu sei para onde eu estou indo, pai. Não precisa falar não. Será que sabia mesmo? Ele é que deixou os seus discípulos, seu moço. Quem garante que essa pessoa que
ele está orando com Elias? Quem garante que não era ele que ele inventar Elias, que sustenta ele? Ali, tem um homem aqui, eles. Muitas das vezes ele chama as pessoas sozinhas. Então eles reclamam porque estão solitários. Ah, Deus, eu moro sozinho, solitário. Mas foi você que deixou a pessoa sozinha. Falando, eu sei, vou fazer, não sei qual é o problema. E em nome de Jesus, Ele está aqui hoje falando que você não precisa ficar sozinho. Ele está aqui para te dizer: eu estou contigo. Eu estou contigo. Deixa entrar na tua vida. Deixa estar contigo. Não me tire do teu caminho. Ele está te dizendo: eu quero contigo. Eu quero mudar a tua vida, os teus planos, os teus propósitos. Eu vou te dar água igual no deserto. Não deixe Jesus de lado, achando que você sabe para onde está indo, sabe tudo. Chame Jesus contigo. Ele está aqui te falando hoje. O interessante, está vendo como ele recebe um plano de Deus, mas só sai do foco. Aí ele vai para o deserto. É bem verdade que o deserto é um lugar, a escola de Deus. Mas vai ler aqui na Bíblia, ele fala que vai para o deserto a caminho do dia. Quando ele entrou no deserto para ser preparado por Deus, quando Deus mandou ele ao deserto, estava lá. Vai ao deserto junto ao ribeiro de Querite. Por quê? Quando Deus está nos preparar, Ele nos leva ao deserto, mas o deserto tem nome. Por que ele tem nome? Porque não importa o tempo, essa frustração que você está passando, não importa o caminho, o tempo que você está gastando nesse deserto, mas você vai chegar lá. Esse lugar tem nome. Está vendo que Deus fala a Elias: vai ao deserto do primeiro Querite. E aqui ele fala que ele foi ao deserto a caminho do dia. Por que ele fala o nome onde ele foi? Porque não estão fora do plano de Deus. Não importa para onde temos. Tem um lugar vale, senão na presença de Deus. E com o caminho do dia, nós calculamos o tempo e a distância. Quando nós estamos fora do caminho de Deus, não importa o tempo, não importa sim o tempo e a distância. O tempo que estamos perdendo fora da presença de Deus, o quão longe estamos ficando dos seus planos. Está vendo a diferença em ir ao deserto com Deus e ir ao deserto sem Deus? Deus está te falando aqui hoje. Eu te levei para o deserto, ele tinha nome. Mas será que esse deserto hoje eu te levei? Ou você foi com suas próprias pernas? É difícil, pode. Mas tem muitos desertos mais vulcanos. Não é Deus que nos manda. Nós vamos sozinhos. Não vê Deus aqui falando: Elias, pode. Elias vai descer. Elias vai ao deserto. Elias vai sozinho aqui. Ele está saindo dos planos de Deus, está saindo do propósito. Estou falando de um homem qualquer. Logo após, quando ele foi ao deserto, deserto é lugar de batalha, lugar de perseverar, lugar de continuar. Ele ia sendo. Está vendo que ele está fugindo, vai no território inimigo, fica sozinho. Aí está no deserto, que é um lugar que não pode parar, que é um lugar de labutar, de trabalhar e senta. Quantas vezes nós estamos assim em nossas vidas? Estamos apenas sentados. Até na igreja, estamos vendo a opressão que está vindo de fora para nós. Estamos apenas sentados, nos conformando com essa situação. Vou sentar aqui e vou parar. Mas em nome de Jesus, Deus está levantando pessoas aqui hoje que não estão conformadas, que vão sair e se levantar e vão ficar apenas sentados olhando. Deus me você quietou e veio para te falar: você não vai sentar, você vai trabalhar nesse
Agora que eu estou perdido mesmo, vou deitar. Aí deita e fala: Deus, eu quero morrer. Tem pessoas nas nossas igrejas que estão assim, foram suas próprias pernas, foram sozinhas, sentaram, uma vez sentando, vai deitar, uma vez deitando, alguém que está só falando, estou matando o nome. Aí eles aqui falando: quero morrer. Está vendo o inimigo ganhando espaço, vitória sobre eles, falando: Deus, eu quero morrer. E eu não sou melhor do que meus pais. Muitas das vezes, quando nós vemos alguém lá em cima, eu quero ser igual a ele, eu quero ser melhor do que ele. Aí, quando nós estamos no caminho ruim, quando estamos na prova, aí queremos justificar os nossos erros com outras pessoas. Se nem aquele pastor fez, o que eu vou fazer? Se nem aquele homem lá fez, o que eu vou fazer? Eu sou melhor do que ele. E quem foi que disse que você não é melhor? Quem foi que falou que você não pode mais? Jesus, quando falou aos seus discípulos, disse: poderão fazer sinais e maravilhas maiores do que eu fiz. Se Jesus disse a seus discípulos, imagine nós. Pare de olhar as referências erradas, pare de dizer que você não é maior, que você não é melhor que o seu pastor. Deus quer uma postura diferente. Você sim pode ser maior e melhor que o presidente da República, por que não? Pode ser maior que o imigrante, por que não? Por que nós não podemos? Quem falou que nós não podemos? Quem te disse isso? Vai ficar dando ouvido ao inimigo? Vai ficar dando ouvido àquelas pessoas da fora falando que você não pode? Que os seus sonhos não vão ser realizados? Que você vem de uma origem ruim? Que você não tem pai? Que você não tem mãe? Vai ficar dando ouvido a isso? E você vai ficar olhando essas referências: aí eu consegui, por que eu vou conseguir? Só porque você está passando por uma provinha? Em nome de Jesus, eu venho aqui hoje para te dizer: você pode ser maior, você pode ser melhor. Basta você se levantar e dizer: eu quero, eu vou ser maior, porque quem semeia, um dia vai colher. Se você agir, se você tiver uma postura como gente grande, você pode ser pequeno hoje, mas um dia você vai colher como gente grande. Elias, quando começou, ele era sem nome, era desconhecido. Sim, era pequeno, ninguém o conhecia. Pequeno, sim, mas a atitude, a postura dele foi gente grande. Então, não tem a postura de gente pequena, tem a postura de gente grande. Porque você pode ser maior. Vou melhorar. Você vai ser melhor do que os seus pais. Você vai ser melhor do que os seus filhos. Você vai ser melhor do que os seus professores. Pare de olhar referências erradas, sim, as referências certas. Logo após, Elias veio, deitou-se ao zimbro. Zimbro tem folhas pequenas. Quando nós vamos fora do caminho de Deus, e no deserto, quando nós encontramos árvore, é para descansar. E zimbro é a árvore que tem folha pequena, ou seja, quase nada de sombra. Por que quase nada de sombra? Quando eu falo do caminho de Deus, nós não concretamos